Eu queria saber, o brasileiro trabalha menos que a média mundial ou não? Salve, salve campeões! Muito bem-vindos a mais um Sala dos Professores, começando com o professor apenas, Sala do Professor, né? Hoje um início diferente, a gente teve um probleminha no áudio da Candice, então eu faço a abertura aqui, né? Vamos tentar manter a mesma vibe sensacional. Ó, vocês sabem, aqui tem aquele café frio, bolachinha pedagógica e uma ironiazinha peculiar da profissão, isso mesmo. Ó, como eu falei, uma abertura diferente, mas mantendo o nosso nível. A gente vai conversar, assuntos da semana, falar de algumas coisas bem interessantes, mudanças aí na UniOeste, você não pede por esperar, e, claro, repercutindo aqueles assuntos que viram também tema de redação. É isso aí. Mas aí, Cam, você quer começar por onde? Eu quero saber uma coisa. Eu quero saber, a Rússia vai jogar a Copa do Mundo? Eu não sei. Eu acho que não vai, né? Porque ela não tá banida com o negócio de jogo lá. Eu quero saber se os Estados Unidos daí vão ser banidos também. Tinha que ser, né? Na verdade, o país que tá em guerra não pode sediar a Copa do Mundo. Daí a Copa do Mundo, quando o país não pode sediar, sabe quem que cedia? O país anterior, que é o Catar. Só que o Catar também tá no rolo ali do Oriente Médio. Então tem que ser o anterior, que é a Rússia. Não pode também. Então, põe no Brasil. E vai ter que ser pra nós. Volta pra cá. Isso eu queria saber. Se a Rússia não vai poder jogar, eu quero saber se os Estados Unidos vão poder jogar. Esse é o meu primeiro questionamento da semana. Entendi. Eu queria saber, o brasileiro trabalha menos que a média mundial ou não? Eu acho que a questão tá na produtividade, né? Pelo jeito ali, não é? Acho que o embate é tudo do brasileiro não ser muito produtivo, né? Mas em horas de trabalho que eles compararam lá com Butão, com uns negócios assim. Com países iguaizinhos do Brasil. Pra quem não tá entendendo o que eu tô falando, a Folha de São Paulo fez uma manchete, bem na semaninha que tava se falando da escala 6x1, dizendo que o brasileiro trabalha menos do que a média mundial. Só que a comparação, assim, com países que trabalham muito mais que o Brasil, Butão, Emirados Árabes, então, e daí chegando a 70 horas por semana, assim. Quer dizer, um negócio insano, né? Então, não... o que eu acho que se comparar com a Argentina, por exemplo, a gente tem, né, uma carga maior, não tenho certeza. Argentina, Estados Unidos, boa parte da Europa Ocidental. Não, se comparar daí produtividade com os Estados Unidos, realmente é maior. Mas em horas de trabalho a gente não trabalha pouco, não. Pois o que eu vi as pessoas falando nessa questão eu sou a favor da escala 3x4. Trabalhar 3, descansar 4. Não, tô brincando. Eu sou a favor da redução da jornada. Acho que tem que... principalmente, né, a gente está falando de pessoas que são muito mais vulneráveis e fragilizadas. Mas o que eu vi no debate é basicamente sobre produtividade. Diz que o brasileiro é pouco produtivo. Tá passando pano para a Folha de São Paulo. Tá passando pano. Eu queria trazer um outro assunto também, só que eu não sei falar o nome. Eu tenho problema de dicção assim, né? Eu não consigo falar Polilaminina. Fosfetanolamina, cloroquina, polilaminina. Tá. Fala os três juntos. Polilaminina, não, fosfetanolamina, nenhum cloroquina. deles. Sozinho. Fosfetanolamina. Eu não consigo. Essa semana teve até um texto do Marcelo Rubens Paiva, né, na Folha, bem legal, inclusive, falando sobre isso, né, porque eu até tinha falado com os alunos, bom, para quem não sabe o que a gente está falando, polilaminina é aquela proteína da bióloga Tatiana Sampaio, que, ao que parece, ao que tudo indica, tá dando aí esperança para muitos que tiveram lesão na coluna voltar a andar. A questão é que a gente já sofreu no passado com outras supostas curas milagrosas, como a fosfetanolamina, que na época era a pílula do câncer. E daí bastante gente está com bastante cautela, né? Eu vi a entrevista dela no Roda Viva, achei ela bem coerente, gostei, assim, da maneira como ela falou, mas o Marcelo Rubens Paiva, nessa coluna, falou que ela nem respondeu ele. Ela
enfim, ele passou mensagem para ela para trocar ideia, para falar com alguém que entende do assunto, que é ele, né? Diz que ela nem respondeu. Então, não sei o que pensar. O problema, né, aí, da questão, a gente tem esperança que tomara que dê certo e tal, né? Mas eu vi uma frase assim, né? Quando uma descoberta científica surge primeiro no TikTok, é de a gente desconfiar, né? Então, não tem uma publicação, né, em revista científica robusta. Não tem ensaios clínicos reconhecidos, né? E tem o uso de testemunho, né? O uso de caso pessoal e tal. A gente sabe que, do ponto de vista científico, vale pouco, né? Na época da Covid, tinha um monte de gente falando que fazia isso e aquilo para dar certo, né? Então, é isso que nos deixa com o pé atrás, nos lembra fosfetanolamina, né? E outras situações assim. Não é assim, né? Não é esse o caminho, não costuma ser da ciência. Eu ouvi pessoas falando, né? Tudo que eu escutei, eu achei ela bastante séria. Mas eu vi pessoas perguntando disso para ela sobre a questão do grupo controle, né? Aí você dá farinha para alguns e para dar putz, mas quem que vai ter coragem de fazer isso, né? Porque realmente é algo... tipo, você médico sabe que aquele grupo ali não vai ter chance nenhuma de andar, né? E o outro pode ter. É diferente do câncer, por exemplo, que tem ali o tratamento padrão ouro. E daí, para além desse tratamento padrão ouro, alguns vão receber a pílula e outros não, né? Mas é verdade, assim, eu vi bastante gente com muita cautela falando sobre isso, que calma, vamos esperar, a gente está vacinado das outras vezes, e realmente são poucos os casos, né, em que isso foi evidente. Eu vi um cara que trabalhou no laboratório dela, escreveu um texto pro Estadão, se não me engano, acho que eu li lá mesmo, e ele falou que o que ele questionava do trabalho dela é que ela falava que dava certo nas primeiras 48 horas, tá? Uhum. E ele fala que a lesão nas primeiras 48 horas, ela parece uma lesão total. Depois que descomprimem, aí a gente tem noção do tamanho. Então, quando você acaba dando alguma coisa nessas 48 horas, você não sabe o tamanho da lesão. Então, qualquer coisa que você dê e depois a pessoa melhore, parece que ela melhorasse mesmo sem isso. Foi isso que ele falou ali, né? Mas ele falou também que ela era muito séria e tal. A questão é que vamos dar o crédito aí, vamos esperar para ver, que eu queria muito que isso realmente fosse muito verdade, né? Imagina que legal. Então, e por fim, você falou que tinha um recado para dar para as pessoas aí? Não, é que a UniOeste, né, mudou o processo seletivo, meio lambacento, assim, o edital da UniOeste saiu semana passada, mas estamos esperando umas correções, porque eles trocaram o gênero da redação, agora é gênero dissertativo argumentativo, mas os critérios que estão lá no edital ainda são referentes aos gêneros discursivos, aqueles que pedem interlocução, contexto de produção e tal. Então, a gente ficou meio inseguro, né, de passar o recado de que mudou para dissertação, porque os critérios estão lá ainda com interlocução, contexto e tal, que não cabe numa dissertação. Então, estamos esperando aí para falar um pouquinho desse edital, mas a gente já sabe que a UniOeste não cobra mais artigo de opinião e comentário interpretativo crítico. Agora é o texto dissertativo argumentativo tradicional. Uma pena, né? Uma pena que a gente vai perdendo espaço, né, com essa autoria aí, né? Um aluno mais autor, mais senhor do seu texto, a UniOeste vai para a mesma dissertação argumentativa. Uma pena mesmo. Então, estamos indo para o fim da diversidade de gênero. Falando em diversidade, domingo é Dia Internacional da Mulher, e nessa semana a gente teve mais um caso, né, porque todo dia tem, por
coletivo daquela menina de Copacabana, né? E lamentável, o advogado falando, não, mas tem que ver o consenso, imagina, né? Então, mais um caso, dentre tantos outros, de estupro, feminicídio. Eu escutei, né, bisbilhotei um pouquinho a aula da Meire, lá em Ponta Grossa, e ela falou, né, que o caso mais chocante em relação à violência contra a mulher é sempre o próximo que vai acontecendo. Que acontece. É verdade. A gente acha que é um absurdo, daí vem o próximo, que é mais um absurdo, daí é sempre o próximo o pior de todos. É verdade. Boa. É isso aí. Então, Mulheres do Meu Brasil, esse podcast em homenagem a vocês. Lembra? Tem um poema até que eu fiz, né? Não me lembro, mas a gente vai colocar no TikTok de volta lá. Coralina, não sei o quê. Bateu o sinal, semana que vem estamos de volta. Lembrando que a gente começou essa semana com o Clube do Livro. A gente acabou de fazer o Clube do Livro. Semana passada, né? Semana passada, isso. Acabei de gravar o Clube do Livro. Que é do Dalton Trevisan, Educação Sentimental do Vampiro. A gente leu 4 pontos e debatemos um pouco a obra do Dalton Trevisan. Estamos lendo como leitor normal, não como professor de literatura, que eu não sou. Sou uma leitora, como todos, e a gente está lendo e debatendo para fugir das telas com tela, né? Fugir do celular, sei lá, mas sem ficar bisbilhotando ali o brain rot. A gente usa para falar do Dalton Trevisan. Perfeito, maravilha. Fica o convite aí. Se você que está ouvindo quer participar também, manda uma mensagem, vai conseguir participar também. E o final de semana também a gente teve o simulado da PUC, né? Paraná. Teve, né? PUC-Med, teve o simulado. A gente vai ter um próximo no dia 11 de abril, mas tivemos sucesso total, lotação 100%, foi muito legal. Maravilha. A gente vai soltar o ranking também para os alunos. E quem quiser participar, no dia 11 de abril vai ter de novo. Até. Valeu, galera. Tocou o sinal. Tchau. Boa aula. Beijos.